Muito boa noite. As pessoas estão começando a entrar. Pessoal, para quem não me conhece, eu sou Mariana Bonfatti, muito prazer. Eu sou advogada, especialista em propriedade intelectual e eu trabalho há 10 anos com combate à pirataria. Então, para mim, hoje é uma honra estar aqui com vocês, fazendo essa live. Eu queria agradecer muito, primeiro, a presença de vocês aqui e ao convite da doutora Soraya Embaçaí, que nos assiste agora, né? Muito obrigada, Soraya, pela confiança. Eu espero poder corresponder às expectativas aí. E agradeço aos meus convidados de hoje, né? O Marco Antônio Palhano. Eu vou ler um pouquinho a mini bio dele, depois eu já vou falar do Everson. O Marco Antônio Palhano é policial rodoviário federal desde 2012, graduado em Direito, pós-graduado em Gestão Pública e Educação, mestrando em Educação, chefe do setor de enfrentamento aos crimes transfronteiriços e chefe do GEFIS, que é o Grupo de Enfrentamento aos Crimes contra o Fisco e a Saúde Pública. Palhano, seja muito bem-vindo. Boa noite a todos que nos assistem. Muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui. Obrigada, Palhano. E o Everson Chada é auditor fiscal da Receita Federal do Brasil, com 21 anos de atividade. É graduado em Ciências Militares pela Academia Militar das Agulhas Negras e em Direito pela UFRJ. Pós-graduado em Direito Tributário pela PUC do Rio de Janeiro. Em Ordem Jurídica e Ministério Público pelo Instituto de Educação e Pesquisa do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro. Em Inteligência Estratégica pela Escola Superior de Guerra. Foi inspetor-chefe da Alfândega do Porto do Rio de Janeiro entre 2010 e 2011. E hoje ele é chefe da Divisão de Vigilância e Repressão ao Contrabando e Descaminho da 7ª Região Fiscal desde 2019. Seja muito bem-vindo, Everson. Muito obrigado pela oportunidade. Boa noite a todos. Boa noite aos demais aqui presentes nessa live. Vamos lá. Vamos lá. Bom, a gente convocou o Palhano e o Everson aqui hoje, né, para a gente falar sobre a defesa do mercado legal, né, e pelo trabalho. Eu acho que a gente trabalha junto há algum tempo e é muito, muito importante esse trabalho que tanto que a Polícia Rodoviária Federal quanto que a DIREP vem fazendo para coibir esse mercado ilegal, né. A gente hoje vê que a pirataria ela não é mais uma violação simples de marcas ou direitos autorais. Existem muitas outras coisas que estão por trás da pirataria e que muitas vezes as pessoas não sabem, né? Então, o intuito da gente bater esse papo hoje é trazer esse conhecimento para vocês do que as autoridades têm feito para coibir o mercado ilegal. Então, eu queria, como aqui esse perfil tem pessoas do direito, né? Acho que tem bastante pessoas que são especializadas em propriedade industrial e intelectual, mas acho que talvez tenhamos poucas pessoas que entendam desse universo do combate à pirataria. Então, eu queria começar por você, Palhano, que você falasse um pouco da atuação da Polícia Rodoviária Federal nas estradas e o que a polícia tem feito. Certo. É muito oportuno participar de um evento assim contigo, advogada, e com o Everson, que é da Receita Federal, porque são 3 representantes de categorias essenciais no trabalho que é feito de combate à pirataria. A Polícia Rodoviária é uma polícia civil, embora uniformizada, que atua de forma ostensiva nas rodovias, estradas federais e nas áreas de interesse da União. Ok, é isso que diz a legislação. Então, além de fazer a segurança viária, que é a primeira impressão que as pessoas têm a respeito da PRF, é o policial que está lá para atender o acidente de trânsito, para fazer a autuação quando houver infração de trânsito, nós temos atribuição de poder de polícia enquanto enfrentamento à criminalidade. Existem várias áreas especializadas dentro da Polícia
na unidade em que eu estou, inclusive agora em Brasília, diversas áreas especializadas de combate ao crime. A nossa área tem a atribuição de lidar com os crimes transfronteiriços e o GFIS, que é o Grupo de Enfrentamento aos Crimes contra o Fisco e a Saúde Pública, tem essa atribuição de fazer o combate à pirataria. E quando a gente fala pirataria no âmbito da PRF, não só aqui, eu acabei de chegar, inclusive, da reunião do Conselho Nacional de Combate à Pirataria, quando a gente fala pirataria, é um guarda-chuva que abarca produtos irregulares, produtos ilegais. Então, contrafeitos, irregulares por não terem sido inspecionados, irregulares por não haver homologação, contrabandeados, descaminhados e assim por diante. Então, é um grande guarda-chuva. Especificamente para o nosso interesse hoje, falando aí dos produtos que venham a desrespeitar direitos de TI, eu vi agora, alguém agora há pouco comentou aqui, temos que alterar a legislação. Temos aí um projeto de lei de 99, né, que está tramitando ainda, PL 333, que, enfim, estamos na expectativa de que haja uma discussão mais séria a respeito disso, embora aumento de pena não necessariamente resolva problemas, mas certamente causa um fator dissuasório maior para as pessoas que eventualmente queiram entrar nesse universo criminoso de desrespeito à propriedade intelectual. Ainda, em relação à PRF, uma vez que o policial nosso está na rodovia, ele vai se deparar com tudo que você possa imaginar. E com os produtos que violem direito de PI não é diferente. O grande desafio, me parece, é fazer com que não só os nossos policiais, mas que os servidores de maneira geral engajem no trabalho de defesa do mercado legal, e aí nesse outro grande guarda-chuva de defesa do mercado legal, existe a necessidade de conhecer a legislação e conhecer os conceitos técnicos básicos da defesa do mercado legal enquanto enfrentamento aos crimes contra a propriedade industrial, e aí propriedade intelectual, direito de autor e assim por diante. Uma boa parte dos tipos penais relacionados à contrafação, até a direito do autor, enquanto, se a gente for entrar na questão dos aparelhos destinados a furto de sinal de TV a cabo e tal, isso tudo passa na rodovia. E cabe, no caso aqui, ao GFIS, que é uma unidade centralizadora, levar o conhecimento aos nossos policiais para que eles passem a atuar nessa frente, promover a colaboração com outros órgãos, a Receita Federal é um dos principais parceiros da PRF nesse enfrentamento, até porque a Receita Federal tem atribuição de controle aduaneiro e nós só fiscalizamos as mercadorias uma vez que elas já estejam dentro do país transitando no modal rodoviário. Então, é preciso que nós nos entendamos também com a Receita para que tenhamos acesso a um conhecimento deles a respeito daquilo e de como funciona o processo de importação dessas mercadorias, que é sabido, pessoas trazem ao Brasil mercadorias contrafeitas via importação. Então é necessário que a gente compreenda como isso acontece para fazer melhor esse trabalho na rodovia. Em linhas gerais, para fazer uma introdução e não monopolizar aqui a nossa live, é isso. Eu estou numa unidade que centraliza em Brasília, embora seja de enfrentamento a crimes transfronteiriços, Brasília não faz fronteira, né? Mas daqui eu dou as diretrizes e vou em loco coordenar operações de enfrentamento à criminalidade, e daqui também saem as diretrizes enquanto promover a aprendizagem ao nosso efetivo e promover a integração do nosso efetivo com os demais órgãos para fazer um enfrentamento qualificado. Perfeito, Palhano. Eu acho que essa integração entre os outros órgãos é fundamental para que a gente consiga um combate efetivo, né? Não só ao combate à pirataria, mas com relação à criminalidade em si. E agora eu passo a palavra para o Everson apresentar um pouquinho do trabalho da Divisão de Repressão da 7ª Região, né? O Everson, você também tem bastante experiência na zona primária, né, Everson? Perfeitamente. É bom a gente citar que a Receita Federal é um órgão bastante grande e que tem muitas outras atribuições, diria assim, que podemos grandizar a aduana que a Receita atua. E a segunda grande área é a área previdenciária, questão de cobrança de tributos previdenciários e a cobrança de tributos internos, né, que a gente chama. A aduana ela cuida do controle de tudo que entra e sai do país.
também faz, certamente, o controle também de receitas, né? Daquilo que é arrecadado como os impostos de importação incidentes sobre o comércio exterior. O que a gente tem presente, é bom ficar muito claro, é que a competência da Receita Federal na matéria que cabe sobre pirataria e contrafação é que a nossa competência ela está restrita àquilo que provém do exterior, né? A gente sabe que tem grandes produtores no estado de Minas, em Santa Catarina, que falsificam peças de vestuário. A parte de eletrônica é quase toda evidente que vem do exterior, né? E está toda dentro da nossa área de competência. A nossa atuação ela não fica restrita a portos, aeroportos, nem tampouco a pontos de fronteira, né? A atuação das divisões de repressão, em muitos estados, ela é muito forte justamente no comércio, né? E nós já mesmo fizemos muitas operações, inclusive com a participação do nosso maior parceiro, que é a Polícia Rodoviária Federal, Palhano. É bom saber disso, né? É o nosso maior parceiro. Nós recentemente fizemos uma grande operação aqui no Rio de Janeiro, apreendemos 60 toneladas de mercadoria e eu não vou dizer que foi um apoio. Na verdade, foi o trabalho conjunto com a PRF foi primordial para o sucesso dessa operação. Causou um caos de trânsito, né? Até o papel de trânsito da Polícia Rodoviária foi empregado nessa situação. E ela foi empregada justamente porque os estabelecimentos onde funcionavam, né, a atividade criminosa de revenda, né, de produtos contrafeitos era justamente numa grande rodovia aqui no estado do Rio, né? Então, a gente tem uma premissa básica que nós temos que trabalhar em parceria com outras instituições. E a PRF, por ter um quadro bem maior de pessoas dedicadas à atividade do combate a ilicitudes como essa, é uma parceira para nós primordial. A Receita Federal, no Rio de Janeiro, na nossa divisão de repressão, nós temos um efetivo de 25 homens para lidar com uma gama de assuntos. Eu hoje mesmo estava tratando, e tive até receio de não poder estar aqui presente hoje, estava tratando aqui de grandes apreensões de droga que nós fizemos no aeroporto do Galeão, mas não é que a gente considera um crime menor, porque para nós é muito claro que o caminho do crime é um só. Vários crimes acontecem pelo mesmo caminho. Vários crimes passam pelas rodovias do Brasil, pelas estradas do Brasil, da mesma forma que passam também pelos nossos aeroportos, portos e pontos de fronteira, que são controlados pela Receita Federal. Então, a mesma pessoa que se dedica à atividade de importar ilegalmente um produto pirata, ele também importa ilegalmente, muitas vezes, droga. Ele importa, muitas vezes, ilegalmente, outros produtos que a nossa sociedade considera como de maior gravidade. O problema hoje no combate à pirataria é que a nossa legislação não trata a pirataria como um crime grave. E isso também, levando em consideração que a população em geral é muito permissiva em relação a tudo isso, né? Enquanto houver consumidor, haverá quem compre, né? Haverá quem venda, melhor dizendo. Enquanto houver quem compre, haverá quem venda. A sociedade é muito permissiva quanto a isso. A legislação, por outro lado, é permissiva. Não é só questão de pena. Às vezes é até a própria dificuldade de se promover a persecução penal mesmo, quando procedente da situação de apreensões que nós fazemos em fronteiras, em portos e aeroportos. Nós precisamos contar sempre com a ajuda, né, dos escritórios de marca, dos detentores das marcas, porque esse trabalho, além de ser complexo, né, ele, na verdade, ele demanda uma série de requisitos legais que nos impede. Simplesmente nós não teríamos como definir que algo é pirata sem o apoio do próprio detentor da marca, né? Então, essa é uma questão muito importante. E nós aqui trabalhamos numa parceria, eu diria que seria até uma das primeiras parcerias pública e privada que a gente tem, justamente com os detentores de marca para poder fazer valer a lei. É bom lembrar que algumas pessoas às vezes ficam pensando: quando vocês agem em prol de marcas, vocês estão agindo em prol do interesse privado. Eu não diria isso. Para mim, é um modo muito claro. Nós somos agentes da lei e existe uma lei que protege as marcas. É uma lei que protege os direitos de marcas. Eu que pertenço, né, da estrutura do Ministério da Economia, tenho que estar preocupado com a economia. Tenho que estar preocupado em que o mercado caminhe para a condição de ilicitude. Hoje nós temos uma grande quantidade de pessoas que estão no caminho da ilicitude, né? E esse combate é importante. Mas a gente tem a exata noção de que não adianta muito ficar trabalhando apenas
no varejo, ou até mesmo no atacado aqui dentro das grandes cidades, quando a gente tem que atacar principalmente, e a gente tem feito isso aqui no Rio, principalmente o ponto de entrada dessas mercadorias, quais sejam portos e aeroportos. Né? Nas regiões de fronteira, obviamente, são as regiões de fronteira. Mas eu diria até, eu até dar uma notícia feliz para o pessoal da PRF. Eu acredito firmemente de que o grosso do problema não está mais nas estradas, o grosso dos problemas estão nos portos. Realmente, eu acredito que sim. Eu acho que o Everson tocou em alguns pontos muito interessantes na fala dele. A gente ainda encontra muita validação social na pirataria, né? Então as pessoas, elas geralmente elas acabam vendo aquele camelô que vem, ou aquele ambulante que vende aqueles produtos para garantir o seu sustento, mas elas não sabem que por trás dessa pessoa existe um iceberg, né? De outros crimes e de outras situações muito mais graves, né? Acredito que vocês já se depararam, inclusive, com situações assim, né? Se deparar com, por exemplo, falhando com um caminhão que continha tanto produtos contrafeitos quanto drogas e armas, né? Acho que o Everson também já deve ter se deparado com essas situações. Queria que vocês falassem um pouquinho a respeito disso. É comum isso de haver uma mistura. Eu fiquei muito feliz com a fala da Everson, porque eu fui muito contemplado em relação à questão da aceitação social, em relação à necessidade de articulação dos órgãos. E é de fato a nossa percepção, naturalmente é um tema à parte, mas é um tema que é bastante aflitivo em relação à defesa do mercado legal, que é o contrabando de cigarros. Houve uma migração grande para o modal aquaviário, que para nós acaba sendo multimodal, vem de barco, vem de navio e de alguma forma é distribuído por caminhão. Então isso tem acontecido. Em relação às cadeias que utilizam, olha só, eu tenho um comentário, Mariana, interessante em relação à aceitação social. Porque se você entrar no site da Câmara dos Deputados, no site do Congresso Nacional, melhor dizendo, para acompanhar a tramitação do PL 333, que propõe um acréscimo de pena no crime de contrafação da 9279, o arrazoado dos partidos que pediram para sobrestar, para discutir, enfim, isso vem sendo empurrado de 99 até agora. E ao conversar com pessoas ligadas ao processo legislativo, o argumento é sempre esse, quer dizer, se modificar a legislação, na cabeça do legislador que está jogando isso para frente, parece que no dia seguinte a polícia e a Receita vão montar uma mega operação para colocar todos os camelôs na cadeia. A intenção não é essa. A intenção não é essa. Inclusive existe forma legislativa de você limitar por quantidade, por modal, enfim, por tipo de operação. Não é a pessoa que está usando uma camiseta da seleção brasileira contrafeita na rua que vai ser presa em flagrante, sabe? Então é uma conversa realmente que precisa ser tida. Tudo bem. Em relação às modalidades, a gente encontra de tudo, claro. E quanto mais afastado dos grandes centros consumidores, mais variedade você encontra. Recentemente, numa operação nossa em Rondônia e Acre, a gente fez uma abordagem a um caminhão-baú e tinha calçado falsificado, fabricado em Nova Serrana, cama de hospital, equipamentos hospitalares, medicamento contrabandeado, peixes vivos, agrotóxicos, tinta, tudo no mesmo veículo. O boletim de ocorrência desse caso deu muito trabalho para fazer, porque é mistura de contrabando com crime ambiental, com crime contra a saúde pública, e, enfim, e é um imbróglio também, porque imputar ao condutor do caminhão, ao motorista, todas essas condutas é difícil, porque a gente não tem como provar que ele chegou na transportadora, o caminhão estava lacrado, ele pegou uma pasta com os documentos fiscais, boa viagem. Você tem que levar esse caminhão de Porto Velho até o Acre, e lá outra pessoa vai pegar e vai ser desfeita a carga, vai ser descarregado e vai ser distribuído. Enfim, talvez o cara nem soubesse da variedade de coisas que tinha ali. Mas isso é normal. E a cadeia do crime organizado, e aqui já falando de crime organizado, se utiliza de todo tipo de transporte que você imaginar. Então,
em volta de Manaus, por exemplo, o transporte preponderante é o aquaviário, não é o rodoviário. Então é nas barcas, nos barcos, enfim, que você vai encontrar o material contrafeito. E ele está lá. Esse tênis fabricado em Nova Serrana, esse boné fabricado no Paraná, essas camisetas fabricadas em Santa Catarina. Existe uma cadeia forte de distribuição. E assim, o crime não se estruturou em torno disso porque eles só querem produzir roupa contrafeita. Eles estão em torno disso porque isso dá dinheiro. Porque a dissuasão, sim, a dissuasão do Estado, seja PRF, Receita, enfim, o Estado não oferece um juízo de desestímulo, um juízo de desvalor o suficiente para o cidadão pensar, não, isso não vale a pena eu fazer. E digo mais, conforme a índole da pessoa, ainda que você convença de que ela não deve empreender atividades ilegais no ramo que venha a ferir direito de propriedade industrial, ela vai fazer outra coisa. É uma discussão que a gente tem sobre até quando isso é enxugar gelo. Mas eu sou Estado, eu não tenho a opção de não fazer. Eu sou servidor, eu estou aqui para isso. Eu acredito no meu trabalho. Então o volume de apreensão aumenta, é porque está passando, é porque está vindo mais, ou é porque a gente está trabalhando mais. O volume de apreensão diminui. Então a gente está trabalhando menos ou a gente apreendeu tanto que isso gerou um desestímulo e agora está vindo menos? São questões postas. Só que a gente só tem resposta para isso conversando. Se a Receita acaba detendo mais informações do que a média dos órgãos, porque as nossas ocorrências de produto de origem estrangeira vão para lá. Então, eles acabam, as apreensões que eles fazem, as que nós fazemos, as que as PMs fazem, vão para lá. E a interlocução que eu tenho com vários colegas da Receita, isso é fundamental. E ter a oportunidade de discutir contigo, com vocês, né, e com as pessoas que estão nos assistindo, é uma ótima. Então, quem tiver alguma sugestão, dúvida e tal, eu estou animadíssimo aí para debater. Com certeza, inclusive perguntas, queremos perguntas, né? E Everson, queria que você desse o seu panorama também a respeito das mercadorias, a forma como essas mercadorias entram enfim, o que vocês geralmente encontram. E aqui no Rio a gente teve uma situação que é um pouco sui generis em relação às demais, mas demonstra justamente como é que funcionam as organizações criminosas. Elas, na verdade, operam com qualquer coisa que gere lucro, e geralmente atividade ilegal, que gera sempre muito mais lucro do que é legal, né? Ele não tem que se preocupar em pagar os tributos, ele não tem que se preocupar em cumprir a legislação. Então a gente teve aqui um caso emblemático. Nós aqui, ao longo dos últimos 3 anos, fizemos apreensões aqui de aparelhos de TV Box, né, que era pirataria de sinal de internet, chegou na ordem de 1,3 milhões de aparelhos, né? Hoje em dia esses aparelhos estão sendo convertidos, estão criando até agora mini computadores para serem utilizados em escola. Uma medida muito interessante e importante que a gente tem que fazer, né? Também até do ponto de vista ambiental, né? Porque a tendência era que todo material proveniente de contrafação ele é destruído e a gente tem que dar uma destinação ambiental para isso. Então, e quem é que explorava essa atividade aqui no Rio de Janeiro? Eram as milícias, né? Então a milícia ela tem lá várias fontes de renda, ela escolhe várias fontes de renda. O tráfico não é muito diferente, as outras atividades criminosas não é muito diferente. Aqui no Rio de Janeiro é muito comum a gente ver que quando está tendo um aperto muito grande por parte da polícia, né, numa atividade criminosa qualquer, as organizações criminosas migram para outra atividade. O tráfico é muito normal ver isso. O tráfico está sendo apertado, está sendo, né, a luta está sendo muito forte em cima do tráfico, eles partem para o roubo de carga, eles partem para outras atividades. Então, a pirataria que é dominada por organizações criminosas de várias naturezas. Você tem pessoal que era ligado ao bicho, você tem pessoal que é ligado às milícias também que exploram essa atividade, né? E toda vez que, digamos, a milícia explora o gás e a gente começou a fazer uma ação para que ele não tenha acesso ao gás para poder explorar, né, o fornecimento de gás nas comunidades. Então ele vai para a pirataria e contrafação, ele vai para outra atividade. Outro dia a polícia aqui do Rio de Janeiro ela estourou um depósito na região da Maré, que é uma favela muito conhecida aqui no Rio de Janeiro, e lá encontrou
produtos piratas que estavam sendo armazenados lá. E quem é que administrava? O tráfico local estava administrando o depósito, cobrando aluguel do depósito. Você vê que toda atividade criminosa e ilegal, ela migra conforme a necessidade ou conforme a conveniência para outra atividade criminosa. Aí você pode afirmar, mas as pessoas não matam ninguém por conta da pirataria. Isso não é uma realidade que a gente pode afirmar de forma categórica. Até porque, muitas vezes, quem explora essa atividade também explora atividade criminosa violenta. Esse é o problema que a gente tem hoje. E uma coisa que a gente tem que falar, eu estou falando com o Palhano, que, pelo que eu vi pelo seu currículo, ele tem uma forte influência da área de educação. O que a gente precisa no Brasil fazer é justamente mudar a mente das nossas crianças quanto a esse tema. É lembrar a eles que quando a pessoa compra um produto pirata, ele está retirando o emprego de brasileiros. Ele está dando emprego muitas vezes escravo na Ásia, né? Ele está retirando da nossa economia do nosso país aquilo que poderia estar gerando renda para a gente e gerando renda para organizações criminosas. Então tem todo um aspecto em volta dessa atividade que é de uma gravidade que tem que ser levado ao conhecimento da população. As pessoas geralmente não têm essa noção. Essa noção tem que ser lembrada o tempo todo. Quando a gente compra um produto pirata, que muitas vezes ele não tem a certificação que é exigida dos órgãos de certificação, como a Anatel, como o Inmetro, ele pode causar risco às crianças, ele pode causar incêndios, ele pode causar uma série de problemas. Então, tudo isso tem consequências. O produto pirata ele não passa por um controle de qualidade, né? Então, são vários pontos que têm que ser colocados na mesa e dar conhecimento às pessoas para ela entender a gravidade das coisas. Se a pessoa não se importa hoje, às vezes um cabo de telefone celular, vai ser uma coisa simples, pega fogo, né? E pode causar um problema. Você pode ter um parente que pode até, inclusive, falecer em razão de tudo isso. Esse tipo de coisa, eu acho assim que é muito importante. Durante o tempo em que nós estávamos fazendo aquela grande operação relacionada à exploração irregular de sinal de TV, a associação pertinente, né, da área fez várias campanhas, né? Se bem que foi na TV paga, não teve um alcance tão grande, mas até porque se o camarada está com a TV Box, ele não está com a TV paga, né? Mas ele deveria, se fosse colocado isso na TV normal ou nos meios de imprensa normal, mas colocando uma campanha até, digamos assim, agressiva, como temos já há algum tempo com o cigarro, em que a pessoa abre o cigarro e vê lá um cadáver, vê lá uma parte do organismo de alguém, né, necrosado em razão da utilização do fumo. A gente tem que lembrar das coisas que são nefastas pela exploração de uma atividade ilegal. É isso que eu acho que é o mais importante. E Everson, falando um pouco sobre as TV Boxes, né, as pessoas acham que é uma atividade completamente, né, sem riscos. Mas eu vi que a Anatel ela fez aquele trabalho de engenharia reversa em algumas TV Boxes e eles descobriram a presença de malware, né, que é aquele dispositivo espião dentro dos TV Boxes. A partir do momento que você conecta esse dispositivo, né, a TV Box no seu Wi-Fi e conecta um celular, um computador, todos os seus dados ali ficam completamente vulneráveis. Então, às vezes a pessoa quer economizar, né, contratando um serviço de uma TV Box, mas ela não sabe que existe um ganho secundário, né, para essa TV Box existir. Não é só aquela mensalidadezinha, aquela coisinha para vender produto, né? Hoje a prática de crime, principalmente as fraudes, elas estão muito relacionadas aos crimes virtuais, né? E à pirataria virtual. Elas estão muito associadas a isso. Até mesmo os crimes violentos estão ligados a essa atividade. Exatamente. E também, né, um outro ponto que você tocou que eu achei interessantíssimo, eu acho que as pessoas elas ainda associam a pirataria à camiseta contrafeita, ao calçado contrafeito, mas elas esquecem que todos os ramos onde existe a possibilidade de lucro, vai existir a pirataria. E a gente está falando muitas vezes de medicamento de alto custo, né? Medicamento para um tratamento de câncer, um tratamento de uma doença mais severa. Então, existe um perigo iminente à vida das pessoas, né? No consumo de produto pirata, que muitas vezes a pessoa nem sabe que ela está consumindo esse produto.
É por isso que é tão importante o trabalho que vocês desempenham, né, nessa defesa do mercado legal e no combate realmente ao crime organizado. Acho que não dá mais para chamar de combate à pirataria tão somente, né? É um crime organizado mesmo. Né? E eu queria saber de vocês quais são os maiores desafios que vocês encontram, que vocês esbarram, né? Pode, qualquer um que quiser começar pode falar. Eu posso começar. O maior desafio institucionalmente é levar, não só o nosso policial, mas é levar os servidores, que o grande destaque da nossa atuação são operações que são chamadas operações temáticas. E nessas operações participam 8, 9, 10, 11 órgãos, federais, estaduais, municipais, todos juntos. E é sensacional porque cada um leva a sua expertise, existe um momento de melhores práticas. Na primeira semana, na segunda semana a gente vai de fato operar, fazer as ocorrências. Isso é incrível. Já fizemos 19 vezes. E é uma das coisas mais interessantes que a gente tem para relatar. O desafio é levar o interesse pela fiscalização de mercadorias para todas as polícias militares, polícias civis, para o Ministério Público, para o Judiciário. Porque ainda que, e veja que eu não tenho, ainda que eu tivesse um efetivo bastante especializado, digamos que nós estamos na Polícia Rodoviária de aproximadamente 13 mil, digamos que 5 mil fossem especialistas na defesa do mercado legal. Isso está muito longe de ser verdade, mas digamos que fosse. Eu teria muitas ocorrências acontecendo Brasil afora, porque a mercadoria irregular, ilícita, contrabandeada, descaminhada, ela está por aí, todo tipo de mercadoria. Eu teria vários policiais fazendo ocorrências em vários locais do Brasil, só que esses policiais teriam dificuldades para entregar essa ocorrência nas delegacias da Polícia Civil, nas delegacias da Polícia Federal, não em todas, que existem delegacias dedicadas, especializadas. Mas você fazer a retenção da mercadoria, você dar a voz de prisão, conforme o caso, para quem está portando aquela mercadoria, isso exige um conhecimento técnico. Estudar isso, a curva de aprendizagem, já que vamos falar um pouquinho de educação, a curva de aprendizagem a respeito da defesa do mercado legal, ela não é curta para um agente fiscalizador, seja da Receita, seja da polícia. Então, você ensinar para o cara a identificar uma camisa genuína de uma marca X da camisa contrafeita, isso é fácil. Mas ensinar para ele a lógica da legalidade no mercado, ou seja, a camiseta ela não é só uma camiseta, ela é um produto que será usado por alguém. E isso faz com que o fabricante tenha que se preocupar em quais as fibras compõem aquele tecido, com qual é a forma de fabricação daquele tecido, se aquele produto é durável ou não, se aquele produto resiste ao sol. O fabricante tem que seguir uma série de recomendações. A etiqueta tem que ter uma série de recomendações. Porque assim, as pessoas pensam na sociedade a partir de si, isso é natural do ser humano. Então assim, eu vou comprar essa camiseta, não tem problema, eu sei que ela não é original, a original custa 200, essa vai me custar 20. O problema é que se isso se difunde e tem algum alérgeno naquela fibra, naquele tecido, e aquilo está sendo vendido à torto e à direito, alguém que tem alergia vai comprar e vai usar e vai ficar doente. Então o custo social de uma camiseta não é só o dinheiro que se deixou de arrecadar em tributo, não é só o dono da marca que está deixando de receber pelo que é de sua propriedade, no caso a marca. Existe uma exposição à saúde pública em quase tudo que é consumido de forma irregular. O eletrônico não homologado pela Anatel, o produto a balança não verificada pelo Inmetro. Isso vai gerar uma diferença na conta, que no final do ano é muito dinheiro. O brinquedo que não passou pelo compulsório, que não passou pelos laboratórios de testagem, ele vai quebrar na mão da criança, ele vai ter tinta à base de chumbo, ali pintando aquele brinquedo, vai quebrar, vai partir, a criança vai engolir. Ou seja, ainda que isso não aconteça com você, que bom, eu não estou desejando o seu mal. Você que nos assiste eventualmente compra produto falsificado. Eu não quero que você se ferre porque você compra produto falsificado. Mas pense que você está pensando em você. Você tem que pensar na sociedade. O fato do produto estar disponível, isso vai fazer muito mal a alguém. E essa pessoa vai ser atendida no sistema público de saúde e você vai pagar a conta.
Então, é uma questão de solidariedade fazer a defesa do mercado legal. Não é só cumprir a lei, é querer um ambiente de negócios melhor. E ainda que você não seja empresário, você é um cidadão. Ambiente de negócio não é só para quem é empresário, é o nosso meio civil. Já que o país, em determinado momento de sua história, optou pelo sistema vigente de economia, de administração, a gente tem que trabalhar para que ele seja sadio para todos. Porque se alguém desvirtua e aproveita para trazer produto sem pagar imposto, ou para vender um produto que não é genuíno, o custo de se produzir um produto genuíno é muito maior, porque você tem que dar satisfação. Se você comprar algo pirata no camelô e aquilo quebra, você não pode processar o camelô. Não vai dar em nada. Como é que você vai processar o camelô? Como é que você vai exigir o direito do consumidor? O cara vai olhar para você e vai dizer, meu, some daqui. O custo do mercado legal é ter um procurador, é ter um advogado, é ter que dar garantia no produto, é caso a camiseta te cause uma irritação, é você fotografar aquilo, entrar com uma ação e ser indenizado, porque você é alérgico a uma fibra e naquela etiqueta não está dizendo que aquela fibra está presente naquele tecido. São pequenos detalhes. Isso tudo para dizer o porquê da minha paixão pela temática, claro, mas da dificuldade que é levar um policial recém-formado até a capacidade de atuar na defesa do mercado legal leva bastante tempo. Então, a gente precisa muito de divulgação. E essa aqui é uma oportunidade, enfim, eu estou aproveitando. Com certeza, Palhano. Eu acho que é uma ótima oportunidade, né, para a gente divulgar, para a gente difundir conhecimento, falar das barreiras que a gente enfrenta. Eu acho que essa parte institucional, essa parte educacional, ela é fundamental para o combate à pirataria, né? Ela é um dos 4 pilares do CNCP, né? Que eles fizeram aqueles 4 eixos do combate à pirataria e a parte educacional é muito importante, porque eu acho que a gente tem que mudar a cultura realmente das pessoas. Enquanto a gente não tiver essa mudança de cultura, onde tem procura, tem oferta, a gente já sabe disso, né? Então, eu queria passar a palavra para o Everson também para falar um pouco das dificuldades que ele encontra na Eu, área dele. eu acho que a principal dificuldade que a gente tem está voltada no aspecto da prevenção, é o fato de não haver uma devida reprovação social da pirataria, da contrafação, justamente pela falta de consciência de muitas pessoas, né? Uma coisa que o Palhano está falando aqui sobre o mercado legal e a importância do mercado legal é porque é o seguinte, por que a gente fala em geração de empregos? Não é só que a pessoa que vai produzir aqui, em vez de produzir lá, tem um aspecto também do seguinte, quem é o empresário que vai querer investir na produção de alguma coisa num país onde o seu concorrente não respeita as leis, não precisa estar preocupado em cumprir com as obrigações e ter os custos, não precisa muitas vezes pagar os direitos trabalhistas dos seus funcionários, né? Porque quem trabalha com pirataria não está preocupado com o cumprimento da lei trabalhista também, né? Isso é uma consequência até chega a ser lógica. Então, todo o mercado ele é prejudicado em razão disso, né? Agora, tem um aspecto que eu acho importante, isso é do ponto de vista da prevenção, mas tem um aspecto que eu acho que é muito importante. A repressão ela tem que existir de fato. E hoje em dia, basicamente, a repressão se encerra na apreensão de mercadorias. E eu acho que, de fato, o que acontece hoje, eu vou até ser um pouquinho contrário a um posicionamento inicial que o Palhano teve, mas eu acho que é só uma impressão, ele vai concordar comigo. O que eu acho é o seguinte, a gente tem que ter, um dos problemas principais nesse país para quase tudo em relação à segurança pública é a falta de punição, ou seja, é a impunidade. E mais especificamente nessa matéria, as penas são muito leves, ninguém é preso por isso, né? Quando muito o camarada perde a mercadoria. Eu que trabalho na Receita Federal, existe um outro meio também. Se você conseguisse não só dar a perda da mercadoria, como também alcançar o bem dessas pessoas, para que os bens dessas pessoas, né, os recursos financeiros dessas pessoas, para que ela indenizasse quem teve seus direitos violados, para que ela indenizasse inclusive o consumidor, porque um dos maiores, uma das pessoas que são mais violadas na venda de produtos piratas é o próprio consumidor, por tudo aquilo que a gente já falou, o bem
tem qualidade, o bem não tem segurança, ele não tem, ele não oferece aquilo que é o mínimo que deveria oferecer ao consumidor. Então, o consumidor é o primeiro a ser violado. Se você tem como a gente tem, por exemplo, no combate a outros crimes, você tem a possibilidade de interditar bens dos criminosos, retirar os bens deles e reaplicado num fundo de combate a essa criminalidade, isso talvez melhorasse um pouco, mas a reprovação social ela tem que existir e ela só vai existir a partir do momento que as pessoas tiverem conhecimento. E o que acontece? A gente não vê por parte de outras instituições, que eu digo, outras instituições da sociedade, não são instituições públicas necessariamente, mas eu falo até por parte da própria imprensa, por parte dos programas que as pessoas têm acesso, das próprias escolas, uma educação fiscal, uma educação de regularidade, né? A gente tinha no passado, uma coisa que algumas pessoas criticam, a gente tinha no passado algumas disciplinas nas escolas que eram a educação moral e cívica e tudo mais. Naquela época isso não era muito bem empregado também, eu sou daquele tempo, eu sou um pouquinho mais antigo que vocês, né? Aquilo também não surtia o efeito devido, mas eu acho que mais por falta de vontade de se fazer o correto. Hoje em dia a gente tem todos esses instrumentos, só não temos vontade política de fazê-los. E os políticos são pressionados pela opinião pública. Então, a partir do momento que você tem uma opinião desfavorável à atividade ilegal, ela passa a ser realmente um problema e ela passa a ser atacada. Eu vejo por parte assim, tem um outro problema que eu acho muito grave em relação à legislação, pelo menos no tocante ao trabalho da Receita Federal. A legislação que cuida dos direitos de imagem, que cuida dos direitos de personalidade, de marca e tudo mais, ela é muito confusa para quem atua na fiscalização aduaneira. Ela permite, por exemplo, ela dá uma liberdade, por exemplo, do fiscal, auditor fiscal que está lá no porto, no aeroporto ou até no ponto de fronteira, recebendo uma carga, ele identificou que tem a presença de um produto contrafeito, ele pode, na verdade, ele tem a opção de ou ele apreende, mas é uma construção jurídica às vezes difícil de fazer isso sem ter um apoio do próprio detentor de marca, ou ele simplesmente informa o detentor de marca e aguarda que ele faça apreensão judicial desses bens. É a única situação em que a Receita Federal tem que aguardar uma apreensão judicial. A Receita Federal tem poder de apreensão, né? Então, assim, existem algumas unidades no Brasil que optam pelo caminho de aguardar uma apreensão judicial. E muitas vezes, quando você tem uma quantidade que não é tão grande, não compensa ao dono da marca, em relação aos custos, né, que é de se manter um processo judicial no Brasil, com busca e apreensão, com interdição de bens, não compensa. E aí, no final das contas, o que compensa é o crime. Essa é a dificuldade maior que a gente tem hoje no Brasil. A legislação precisa, de fato, ser aperfeiçoada. Tanto do ponto... E digo mais, assim, eu até comentei no início que a nossa competência, ela é explícita, ela, na verdade, se encerra nos bens de origem estrangeira. Mas nós aqui, como política, aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, adotamos o seguinte: toda vez que eu encontro qualquer ilícito de qualquer natureza, eu vou tomar providência, mesmo que eu não tenha competência legal. Eu repasso para a autoridade competente para que ela haja a partir do momento em que eu fiz a minha ação, né? Porque o Código de Processo Penal, quem conhece o direito penal, sabe muito bem. Da mesma forma que qualquer do povo pode fazer uma prisão em flagrante, qualquer do povo pode fazer uma apreensão em situação de flagrante delito. Só tem que encaminhar para a autoridade competente para que ela faça o processamento, dê o devido processo legal, com ampla defesa, e tudo vai ficar dentro da lei. Com certeza. Sabe as palavras, Everson. Eu concordo com você. Acho que ainda falta muito para a gente chegar no ideal, né? A gente esbarra em muitas dificuldades. Uma delas é a legislação, as penas são irrisórias. E essa situação com relação à população mesmo, né? Isso eu acho que é o mais prejudicial, porque no fim das contas as autoridades o legislativo acaba tendo dificuldades em aprovar essas leis mais severas, né, por conta da pressão social que existe com relação à pirataria. Eu vou ver se tem alguma pergunta. A gente já está chegando no finalzinho da nossa live. Deixa eu ver se tem alguma perguntinha. Se alguém tiver alguma pergunta. Vou aproveitar o momento
Nós concordamos em quase tudo, Everson. A nossa legislação precisa ser mais rigorosa. Eu só não posso me fazer confundir o rigoroso com algo que pareça estimular o encarceramento, porque não funciona. Então, eu acompanho o Banco Nacional de Mandado de Prisão. É um site do CNJ de acesso público aberto. Sugiro, inclusive, que deem uma olhada lá sempre que possível. Lá no BNMP tem a quantidade de pessoas presas no Brasil e a quantidade de mandados de prisão em aberto. Nosso sistema já não tem mais espaço e tem mais de 200 mil foragidos. Então, se a gente fizer um passe de mágica e levar todo mundo que já está foragido para as cadeias, já não vai ter onde pôr. Qualquer política que gere encarceramento vai gerar um caos no sistema penitenciário que vai impactar na segurança pública. Então aí a gente começa a pensar em quais direitos vêm primeiro. Se a gente causar um caos no sistema penitenciário, a gente vai estar expondo mais do que beneficiando o nosso combate à pirataria. Agora, que a lei precisa ser mais rigorosa e que os regulamentos precisam ser mais rigorosos em relação à pecúnia, aí sem dúvida nenhuma. Follow the money. Se você tiver poderes enquanto órgão aduaneiro para, a partir de um banco de dados, verificar que a mercadoria é contrafeita e não depender do representante da marca de ofício, está aqui, está no banco de dados, essa mercadoria já não é a primeira vez que vem, entende? Porque as coisas se repetem. Os caras trazem a mesma mercadoria. Chega lá um container lotado de mercadoria contrafeita, irregular, enfim. Se a gente poderia começar na mudança da legislação, prevendo que, por exemplo, o próprio autuado ele fosse responsável pelos custos da destruição desses bens. Isso daí é para eles uma penalidade pecuniária muito forte, porque realmente isso gera uma série de problemas. E assim, é uma dificuldade, gera um passivo ambiental para o país, gera uma geração de custos para o Estado destruir, e o Estado, na realidade, ele deveria estar se empregando seus recursos em saúde, em educação, em segurança pública, e não na destruição desses bens. E eu falo isso porque eu tive recentemente em contato, a gente fala muito com as outras aduanas de outros países, né? A França tem essa solução. A França, ela impõe na legislação, você teve o seu bem apreendido, perfeitamente, o senhor vai pagar com o ônus da destruição dele porque ele é ilegal. Então, isso daí já seria um bom começo, um excelente começo. Mas eu acho que deveríamos ir além. Como eu sou da área fazendária, né, eu acho que, de fato, a pena pecuniária ela tem que ser utilizada com muito mais força no Brasil do que ela é empregada no nosso dia a dia. A gente vê aí os exemplos de crimes de corrupção em que as pessoas aí chegam à conclusão de que o crime compensa. Mesmo que ele passe alguns dias na cadeia, depois ele retorna a ter o patrimônio todo nas mãos dele de volta e o crime compensa e ele vai fazer isso de novo. Então é isso que acontece. Se a gente começasse por esse caminho, já seria um ótimo caminho, né? Se a gente tem uma determinação judicial que determina ao camarada que ele pague uma multa e, além disso, ele tem o ônus de destruir o bem, né? Não vai ser as expensas dele, o Estado vai destruir, mas vai ser pago por ele. Já seria um grande alívio para os cofres públicos e já seria também uma possibilidade muito grande de reduzir a impunidade e reduzir as ocorrências desses crimes. Com certeza. A maioria das pessoas não sabe, né? Mas é muito oneroso, né, a destruição desses bens, porque esses bens geralmente eles têm que ser destruídos de acordo com a legislação ambiental vigente, para que a gente não tenha mais um outro passivo, né? Mais uma outra situação. Exato. Os reservatórios, os aterros sanitários, eles estão abarrotados já. A Receita se encarrega de fazer essa destruição e a gente vê eletrônico, tem metal pesado. É um problema. Assim, chega a um ponto que a gente não tem capacidade de destruir esses bens sem criar um passivo ambiental, sem criar um problema ambiental, né? Existe um nível de capacidade máxima em que a gente pode fazer as coisas sem causar o dano. A partir de um certo momento, é impossível não causar dano. A menos que a gente respeite. É o que a gente tem que fazer.
Com certeza. Bom, eu estou dando uma olhada, tem muitas pessoas comentando a nossa live, mas eu acredito que não temos perguntas para vocês. Vocês querem fazer um fechamento? Ou nós fomos excepcionalmente claros e felizes nas colocações, ou as pessoas ficaram confusas. Tomara que não seja a opção B. Eu acredito que foi a primeira, Palhano. Eu quero agradecer, então, já que estamos indo ao final. Quero agradecer pelo convite. Debater é preciso. E aqui me parece ser um público bastante qualificado. Eu não conheço as pessoas, mas eu vejo pelos nomes. Tem advogado, tem escritório participando. Então, estimulem o debate sobre a demanda de uma legislação e de regulamentos melhores que possibilitem um trabalho melhor. A nossa legislação é antiga já. Não é tão antiga quanto outras legislações, mas pensemos na velocidade da conectividade que se tem hoje, na velocidade do mercado, da logística que se tem hoje. A legislação precisa se adaptar. É natural, a legislação criminal sempre demora mais para se adaptar à realidade. Mas isso é um caso que impacta bastante na saúde pública e bastante nos cofres públicos. Então, é um prazer. Obrigado a todos. Obrigado pelo convite, Mariana. Obrigado, Everson, pelo debate. Excelente. Um prazer. Obrigada, Palhano. Eu vou ser um pouquinho mais conciso. Eu quero agradecer a oportunidade de poder debater em alto nível. O Palhano, excelente debatedor. A Mariana aí na mediação, parabéns. Mas é a sugestão que eu vou dar para ficar mais animado. Da próxima vez, vocês tragam uma pessoa que seja favorável à pirataria, para a gente poder debater. Aí Nossa senhora, imagina o que vai virar essa live, né? no caso do cliente, dos nossos clientes, né? Vixe. É uma excelente ideia, uma excelente ideia. De preferência, mandem com endereço, ficha completa. É uma boa. Gente, muito obrigada. Certeza. Desculpa, Everson, a gente não te ouviu, eu acho. Vai ficar mais animado e vai ter mais perguntas do que... Ai, com certeza. Com certeza, com certeza. Perguntas. Acho que todo mundo aqui está concordando com o posicionamento de vocês, né? A forma como vocês expressaram. Acho que foi uma live muito enriquecedora para a gente falar sobre combate à pirataria. Acho que a gente tocou em todos os pontos cruciais da pirataria, né? Não tocamos tão somente no combate, né? Mas falamos das problemáticas envolvendo a pirataria, então acho que foi muito enriquecedor. Foi para mim e espero que tenha sido para todos vocês. Muito obrigado, Palhano, pela presença. Muito obrigado, Everson. Foi um prazer conversar com vocês hoje. Um abraço, gente. Até a próxima. Um abraço, Everson. Um abraço, Mariana. Um abraço. Até mais. Tchau, tchau.